Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos continuar aqui o nosso curso de Bioquímica Básica da Escola de Ciências da Vida. Entrando nas bases da física, a gente vai entender alguns conceitos importantes para a bioquímica. E nessa aula a gente vai dar a definição dos termos da termodinâmica. Para começar então, vamos falar sobre sistemas, que é um conjunto de elementos interdependentes que formam um todo organizado. E para a gente entender isso melhor, vamos colocar aqui uma representação de um sistema em si. Então a gente tem uma caixa, tá? A primeira caixa da esquerda é uma caixa aberta, a caixa do meio é uma caixa fechada e a caixa da direita, a terceira caixa, é uma caixa totalmente isolada do ambiente na qual ela se encontra. Então o sistema é tudo que está ali dentro desta caixa, tá? Seja matéria, seja energia. E aquilo que circunda o sistema é chamado de meio, tá? Se nós pegarmos o sistema e o meio, nós temos o universo, que é toda a comunicação entre meio e sistema, e aí o conjunto de todos os processos que vão estar acontecendo. Veja, nessa caixa, como eu falei, existe uma condição de matéria e uma condição de energia. Esses três sistemas têm condições específicas de trocas com o meio. O sistema primeiro, que é o sistema aberto, é um sistema que permite a troca de matéria e energia com o meio. No nosso organismo, por exemplo, se a gente pegar a nossa boca, na região da boca a gente pode considerar como um sistema aberto, porque a gente consome alimento, tá? E a gente libera também alguns fluidos que saem da nossa boca a partir da saliva, enfim. Então a gente libera matéria, mas também liberamos energia na forma de calor. Então, na nossa boca, a gente pode considerar como um sistema aberto, porque é a troca de matéria e energia com o meio. Já o sistema do meio, que tem uma tampa, ele é considerado um sistema fechado, na qual ele não permite a troca de matéria com o meio, mas permite a troca de energia. E nós temos uma série de sistemas fechados no nosso organismo também. Se você for pegar o sistema circulatório, esse sistema ele é um sistema totalmente fechado, que ele não permite a saída de componentes do sangue para o meio externo, a não ser que haja uma lesão, só que daí você expôs esse sistema, e nem permite também a entrada de certos componentes. Pouquíssimas coisas podem perfundir o sistema circulatório através da pele, mas ele é um sistema fechado porque ele não se comunica com o meio externo. Só que ele perde calor, ele libera essa energia para o meio externo, então o sistema circulatório é dado como um sistema fechado. Não troca matéria, mas troca energia. E o último sistema, que é o sistema isolado, na qual você não tem nem trocas de matéria, nem trocas de energia. No nosso organismo nós não temos um sistema isolado nesse sentido, sempre haverão trocas. Então, para nós, na bioquímica, o mais importante é a relação do sistema aberto e do sistema fechado para entender como esses processos vão estar funcionando, tá bom? E aí, a temperatura também tem uma definição extremamente importante para nós, para poder entender uma série de processos da bioquímica. Então a temperatura é uma grandeza que mede a energia cinética média do grau de liberdade das partículas em um sistema em equilíbrio térmico. Tá? Então o sistema, quando ele está em equilíbrio térmico, eu consigo medir esse grau de movimentação que a gente determina a temperatura. A nossa percepção de temperatura é em relação a quente, em relação a frio, mas para a física, o mais importante é esse grau de movimentação das partículas de um ambiente, de um meio, de um sistema. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, essas partículas. Vamos botar uma certa temperatura e, obviamente, nessa temperatura, essas partículas vão estar se mexendo. Essas partículas, por sua vez, por estar se mexendo, elas têm uma certa energia cinética. Agora, vamos aumentar a temperatura, passando agora para uma nova temperatura, que é a temperatura X', de modo que a temperatura X' seja maior do que a temperatura X. Nessa circunstância, se você for observar as partículas, você vai ver que a energia cinética delas aumentou. Elas estão se movendo muito mais rápido. Logo, a gente pode dizer que a energia cinética, a uma nova temperatura, tem uma movimentação nas partículas muito maior. Então a gente pode dizer que quanto maior a temperatura, maior a movimentação das partículas. E esse perfil de temperatura ele é importante porque um certo grau de movimentação das partículas é necessário para que os processos biológicos ocorram, para que as enzimas, por exemplo, funcionem adequadamente.
É necessária uma temperatura ótima para que a sua movimentação molecular permita uma interação adequada, por exemplo, com o seu substrato, tá bom? E aí só para a gente encerrar falando de calor, o calor é a transferência de energia entre dois ou mais sistemas termodinâmicos. Então o calor é uma condição de variação de temperatura entre dois ou mais corpos, dois ou mais sistemas, tá? Não dá para ter calor sem trocas, é necessário a troca, tá, de energia, por isso que a gente fala de calor. Vamos pegar aqui dois ambientes, então, que inicialmente não estão em contato. Então, um ambiente com uma temperatura X e um ambiente com uma temperatura X', tá? Sendo a temperatura X' maior do que a temperatura X, porque você observa que a movimentação das moléculas no ambiente na qual a temperatura é X' é maior do que X. E aí eu vou colocar eles em contato, eu vou interagir por contato o sistema X com o sistema X'. Perceba que como a temperatura em X' é maior do que X, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transferência de energia de X' para X. Quando isso acontece, olha só a transformação. A partir de agora, ambas estão com o mesmo grau de movimentação, ou seja, X ganhou temperatura de X' e X' perdeu essa temperatura para X. De uma forma que, quando eles atingirem o equilíbrio térmico, a temperatura de ambos vai ser igual. Se eu deixar eles interagindo por um certo período de tempo, eles vão atingir um equilíbrio térmico. O que tem maior temperatura desloca essa temperatura para o que tem menor temperatura. Então eu desloco o calor de um para o outro até ambos atingirem o equilíbrio, ou seja, a energia que vai estar contida em ambos os sistemas serão iguais, tá? Isso é extremamente fundamental, porque quando nós estivermos em uma condição de inanição ou desnutrição, nós vamos perder cada vez mais energia para o meio, tá? Então no nosso organismo existe a necessidade de alimentação, de nutrição, para repor essa energia, para nós não entrarmos em equilíbrio com o meio ambiente. Porque se nós entrarmos de fato em equilíbrio com o meio ambiente, significa que nós estamos mortos, tá bom? Então é isso aí, se este vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que julgar melhor. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.